Já já vou começar rindo aqui, porque o meu amigo Ivo está fazendo uma confusão mental aqui comigo. Tínhamos planejado um app e ele preferiu falar sobre outro, mas eu acho que essa que é a diversão aqui do podcast. Já nem sei sobre o que nós vamos falar hoje. Ele disse que ia me dizer antes de começar, mas eu falei: "Não, eu não quero saber sobre o que nós vamos falar hoje, Ivo". Olha, nós tínhamos planeado e anunciámos no último episódio que íamos falar sobre o Craft, até porque era Aham. uma aplicação só para Mac, que não é bem verdade, porque eles aparentemente têm já uma versão web, mas eu decidi, queríamos falar de outra aplicação que por acaso existe para todas as plataformas, ou seja, é a primeira aplicação Oh, que vamos falar que existe para todas as plataformas e que decidi falar desta porque é uma aplicação que eu estou a testar neste momento ok. e tem-me vindo aqui a ajudar com uma parte bastante específica e, e é uma aplicação de notas que é diferente daquilo que nós temos vindo a falar e que tu também no teu canal normalmente não falas, que é um outliner, chama-se Workflowy. eh, Workflowy. Workflowy, exatamente. Ok, Acaba com ok, um Y. É, ok. é uma aplicação muito, muito antiga. Antiga, quando eu digo antiga, não é tanto como o Evernote, digamos assim, mas já tem, acredito que já exista desde pelo menos 2016. Se não Ok. antes, mas pelo menos desde 2016 já existe. E é um outliner, que O que é é, um outliner? exato, o que é um outliner? Basicamente, o outliner, o conceito de um outliner é uma nota. Em vez de ser basicamente uma folha em branco como um Word, ou como o Evernote apresenta uma nota, ou mesmo o Obsidian que aparece também uma nota é um espaço em branco onde se pode escrever. O Outliner, o conceito base é um bullet point, Ok, ok? Hum, Sempre que escrevemos no Outliner, todo o texto que vamos escrever vai estar associado a um bullet point. E ok, depois tem o conceito normalmente associado de hierarquização. Ou seja, eu tenho um bullet point e depois posso ter um bullet point filho e normalmente um outliner que seja como o Workflow e entre outros que existem. Existe uma infinita possibilidades em inglês diz nested, mas basicamente ok. é de pôr Indentado. identado, exatamente. Uhum. De Mas identar. mas deixa eu te interromper, só bullet points ou pode também caixa de tarefas, números ou é só bullet point? S A base é sempre o bullet point, mas depois podes ter um número, não é? Mas está associado sempre a um bullet point, ok, que agora fala-se muito do conceito de node, não é? Que é tu tens aquele basicamente ponto que tem uma referência e ele é único. Em vez de ser a nota como elemento único, é o bullet point, é um elemento único. ok, É a unidade mais pequena, digamos assim, de ok, uma nota. Enquanto que ok. uma nota por si só normalmente tem, por exemplo, no Evernote, se fores buscar o endereço, se usares o Evernote no browser e tu fores buscar o endereço, é da nota que é o Da mínimo que nota. consegues. Agora também tens o link para um header, certo? Que eles têm Sim, sim, aquele. sim, sim. Pronto. Imagina o mesmo conceito do header, mas é todos os bullet points que tiveres na nota, todos têm um ID individual. Uau! Então tu Isso consegues referenciar um bullet point e não a nota em si. Porque e quando a própria nota é um bullet point, que é o ok. bullet point pai. E aí quando referencia o bullet point, se houver algo embaixo, os filhos, vai estar tudo conectado àquela referência, quando Exatamente, procurar aquela referência. exatamente. Ok. Agora, por que você quer ter Esse, uma boa. nota tão pequena? Sim. Na verdade, tu não vais ter uma nota pequena, tu podes ter uma nota de um tamanho enorme também, ou Ok. podes ter uma nota pequena que é só um bullet point. Mas Aham. imagina, sempre que identares bullet points, pode crescer infinitamente. Ok. Ok? Não vai Isso ter. para mim é um pouco abstrato do ponto de vista de que, no final das contas, eu acho que o nosso cérebro vai tratar o bullet point
como título da nota. Uhum, E abaixo porque o que eu estou aqui pensando, uhum, imaginando que eu estou escrevendo aqui um bullet point de uma nova nota, uhum. uma nova ideia. E se essa nova ideia tiver, digamos, 2 tópicos dentro dessa nova ideia, eu vou ter que criar 2 sub-bullet points. Então, na prática, é como se eu tivesse criado um título, que é o bullet Uhum. point mãe, e 2 subtítulos, seria isso? Seria algo do género, exatamente. E aí é que entra que eu acho uma grande vantagem de um outliner. Um outliner quase que tu podes ver como um mind map em lista, ok? Ok, É a melhor referência que podes olhar para um outliner é vê-lo como um mind map, mas em lista. Ou seja, em vez de veres como uma imagem com ramificações, ele vai estar sempre em lista. Hum, Aliás, hoje em dia até existem já mind maps, aplicações de mind maps que nasceram para ser mind maps, que convertem o mind map em outliner, para tu ok, conseguires depois ver em lista. ok. Porque o mind S map tem mesmo o conceito de mind map é exatamente o conceito é de isso. outliner. É Ele tem exatamente isso. uma ideia mãe que vai se subdividindo Isso, em isso. ideias filhas. Agora, calma, vamos dar um passo atrás aqui. Aham. Na prática, quando eu olho pra porque eu nunca usei esse app, nunca nem abri o Uhum, app. Quando eu olho para ele, o que eu uhum. tenho, uma página em branco e só? Aí é que está, acho que, assim, essa diferença. Quando tu entras no workflow, tu podes entrar em vários sítios, digamos assim. Ou seja, tu podes entrar já no meio dos teus bullet points, ok? O Ok. workflow tem esta diferença relativamente, por exemplo, ao Logseek ou até o Obsidian tem um plugin que é o Outliner, que Ok. permite fazer uma coisa que se chama zoom. Ok? Este conceito é muito importante, que é o zoom para um ponto. Aquilo que tu estavas a dizer, que, por exemplo, definir um título, ou seja, imagina que o teu bullet point é um título. Uhum. O workflow permite que carregues nesse bullet point e tu entras dentro dele, e a partir daí é como se estivesses dentro de uma nova nota, Ok. ok? E essa nota pode ter infinitos bullet points filhos, e depois cada um também pode ter por aí. O workflow ainda tem um conceito de que tu podes converter visualmente bullet points em headers, em parágrafo, e Ok. tu vês como se fosse uma nota normal, mas cada parágrafo, digamos assim, ou cada É vai um ser é um bullet point. Tem um ID. então, na lista principal, você sempre vai ver em formato de bullet points, mas você pode entrar em um bullet point E e f e ter f a impressão de que você está numa nota tradicional. Exatamente, ele tem essa capacidade de fazer isso que acho super interessante, hum, e acho que, para quem gosta, por exemplo, de escrever coisas mais longas e não quer ver só bullet points, ele tem Ok. essa capacidade de fazer isso. Mas isso não é a sua primazia, digamos assim. Não é? Aham. A ideia é mesmo tu teres esta, este mind map em lista e poderes organizar, basicamente, em termos de hierarquização de conceitos ou de ideias. E pegando aqui, de onde é que isto me ajudou? Normalmente as pessoas gostam muito de fazer mind maps porque, por ser visual e porque há alguns conceitos que são muito similares à forma como pensamos, ou seja, nós pensamos muitas vezes em forma de hierarquização em termos de Uhum. ideias, ou seja, eu penso numa lista, não é? Tenho que fazer a lista de compras, é uma lista. Eu tenho coisas que eu tenho que fazer, normalmente penso sempre em lista. Mesmo ideias, em termos de eu penso num conceito mais abstrato e depois começo a pensar nos Ok, nos conceitos, nos tópicos. tópicos relativamente aos conceitos. O workflow tem-me ajudado muito é nisso, que é, eu muitas vezes tenho muita coisa na cabeça e está aqui muito confuso, e é uma maneira de eu colocar essa ideia e depois estruturá-la, digamos assim, em termos de bullet points, que é de pontos sobre aquilo, ou coisas que eu preciso de fazer. Por exemplo, ajuda-me muito para fazer brainstorms, acho espetacular. Aham. Ou seja, deitar cá para fora uma lista de coisas que eu tenho na minha cabeça de que tenho para fazer ou que quero. Que Calma, quero deixa eu perguntar uma coisa, sim, porque sim, isso sim. tá ok. Eu posso usar um
ponto de porque eu tô aqui imaginando uma lista infinita e gigantesca, e isso pra mim seria uma Uhum, loucura. Mas eu posso usar um desses bullet points, reaproveitar ou ligar, porque, como disse, a lista é o pensamento em lista, mas há uhum, várias coisas que estão relacionadas. Então, se eu tenho alguns itens, ou algum estudo, ou alguma coisa em uma lista, alguma coisa que eu aprendi, é um bullet point de uma lista, ele pode uhum. fazer parte de outra lista, outro bullet point, como é isso no Sim, app? tu podes tu tens o home, onde defines basicamente, a quantidade de bullet points que quiseres, mas são basicamente a tua entrada, ok? Ok, O home, não é é basicamente a entrada sem IDs. E tu ok. podes aí definir o que quiseres. Eu, por exemplo, defini um bullet point para inbox, que, por exemplo, é onde eu mando Ah, ok, utilizando um shortcut do iOS quando tem alguma coisa, ou, por exemplo, quando encontro alguma coisa na internet, o share do iOS também vai mandar sempre para esse bullet point, que é, chamei ok. de inbox, e vai tudo parar lá dentro. Depois tenho, por exemplo, um bullet point para brainstorm, que é mesmo só quando preciso de deitar alguma, Descarregar. descarregar, entro dentro desse bullet point e descarrego uma lista. Eu não Ok. tenho tendência a entrar muito profundo. Eu prefiro criar, lá está, tipo, no meu home, diferentes bullet points específicos para alguma coisa. Mas eu, Então você é quase uma mistura de uma nota com um caderno do Evernote ou uma pasta do Obsidian. isso, exatamente, exatamente. Sendo que, neste conceito, como não há um fecheiro ou não há uma nota, porque todo ele é uma nota, basicamente é como se E eu ao mesmo tivesse tempo jogado. é um caderno, ou E ao uma mesmo ou tempo, uma sim, pasta. sim, sim. Aliás, uma das funcionalidades interessantes é que tu podes exportar no workflow, mas tu tens de definir, em primeiro lugar, qual é o bullet point que queres exportar. Ou seja, podes, se exportares, por exemplo, a partir do home, vais exportar uma Tudo. nota inteira com tudo em Markdown, podes exportar em Markdown, ele tem outros formatos, mas em Markdown, e vai ficar como uma nota, igual como no Obsidian, com tracinhos Ok, na forma que tu fizeste na tua pasta. Mas tu podes entrar dentro de um bullet point específico e só exportar o que estiver dentro desse bullet point. Ou seja, podes ir definir entendi. a granularidade do que queres exportar. Mas no fundo vai Agora ser tudo Markdown também ok, normal. Markdown se tornou mesmo a linguagem universal das notas, né, pena que o Evernote não adotou isso ainda. Apesa Ele reconhece Markdown e faz Pois, aí a conversão para o eu acho modelo. que todos têm que usar Markdown, apesar e o Evernote entende Markdown, porque você Uhum, pode escrever em Markdown, mas enfim, o formato de nota lá é muito antigo e sei lá, se um dia vão uhum. criar. Mas vamos lá, por que se o app o app é tão antigo, por que você resolveu testar ele novamente e experimentar e falar sobre ele aqui? Olha, eu comecei inicialmente por usar o Logseek, que é conhecido como uma app, não vou estar agora a aprofundar, mas é um outliner muito parecido com o Roam Research, sendo que é open source e é local como o Obsidian. Ele guarda os fecheiros localmente. Sendo que é uma aplicação, que tem havido aqui uma mudança, eles estão a mudar aquilo para database e depois vai ser uma coisa Ok, mais tipo Tana, é bastante complexo, digamos assim. E uma das coisas que eu tenho ainda a falar é que eu aprecio a simplicidade. E o Workflowy decidiu ser sempre uma aplicação outliner simples. E isso chamou-me bastante a atenção. Além disso, pronto, ele não tem o conceito do journaling, que é daily note, ele não tem esse conceito, mas tu podes criar basicamente porque ele reconhece datas, igual, e podes até pesquisar, e podes ter as datas também espalhadas por todo lado e fazer pesquisa, muito boa. A pesquisa é incrível, funciona mesmo muito bem. Tem quase uns filtros à semelhança do Evernote também para pesquisar, por exemplo, por ok, data, por ok. pessoa,
por Então tempo. ele associa uma data a partir do momento que você cria um bullet point. Não, ele não associa uma data, mas tu podes escrever à frente Ah, em ok. linguagem normal, natural language, e ele reconhece a data e tu só com um tab Uma busca, ok. adiciona e depois com uma busca podes encontrar todos os nodes que tiverem aquela data. Ele vai pesquisar o node, ok? Ou seja, vai pesquisar o bullet point que tiver a data à frente. Ok, Porque depois tudo o que estiver como filho, tu só tens que carregar e vais entrar dentro desse bullet point e tens lá ok, toda a informação. Mas ele permite isso. Uma das coisas que eu fiz foi criar, por exemplo, a minha semana e criei logo de início a semana toda um bullet point para cada dia. E quando entro, ele tem uma coisa fantástica que é na busca, tu podes pesquisar today. calma aí, calma aí. Quando você criou uma semana, mas você criou uma semana genérica, segunda, terça, quarta ou os Usei, dias usa- reais? usei o conceito de data que ele cria e depois tu podes pôr a formatação que quiseres. Ou seja, se quiseres Aham. podes pôr 2024 traço 011 traço Mas no seu 0. caso, você usa sempre a mesma segunda-feira, sempre a mesma terça-feira ou não? Não, 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 não. Eu escrevo já, por exemplo, o hoje, amanhã, Ah, ok, ok, quarta, e depois ok, já adiciono as datas que o workflow reconhece como ok, data, entendi ok? agora, entendi agora. Que Então ele quando você até começa ele muda o formato, tu vês mesmo que aquilo é uma data, ok, ok? entendi agora. E eu crio já isso à partida. E depois, se eu pesquisar today, ele vai procurar a data 2 na base de dados, sendo que hum, em todos os bullet points, sendo que eu posso gravar isso como um filtro ou como um Ok, bookmark, como tu ok, fazes, por exemplo, no Obsidian ou como fazes também no Evernote não é verdade. nos favoritos. Adicionas aos teus favoritos e quando clicas, vai lá dizer today, mas ele vai sempre, ou seja, todos os dias eu clico e vai-me aparecer o bullet point para aquele dia. Ok, do dia real que é hoje. Exatamente, não do dia que eu criei na altura a dizer today. Ok, ok, E ele muito reconhece, interessante. isso é excelente. Ou seja, e ele vai-me filtrar e vai-me encontrar todos os bullet points que estiverem a data de hoje. Hoje, E ok. eu vejo a lista e vejo que há um bullet point que está dentro do meu bullet point pie que é calendar, ou que eu chamei de journaling, agora já nem Ah, sei. ok, entendi. Ok, agora que eu tô conseguindo visualizar tudo. Mas, então você tá projetando coisas para o futuro à medida que você vai escrevendo. Tá imaginando o que você vai fazer no futuro. Sim, há coisas que eu, por exemplo, quero apontar lá para me lembrar, por exemplo, de um dia. Eu posso colocar logo ali na data e quando chegar ao meu dia eu faço, vou ao bullet point do dia e tenho Today. lá, sim. Porque ele tem um conceito que é, além disso que é, todos os bullet points são uma tarefa, podem ser completados, quase, digamos assim. Ok. Mas Põe calma aí, deixa eu voltar ao today. E se você sim. não completar hoje, você muda a data? Não, não, aquilo fica ali um registro E para da você, de organização, em termos de organização, digamos que você não fez aquilo hoje. Então chegou amanhã. Então nós estamos agora no próximo dia. E se você fizer a busca por today, aquele que era o hoje, que já agora é ontem, não vai aparecer para n você. E não, você não não. concluiu aquilo. Não, porque eu não ponho como concluído o dia, ou seja, Mas ele aparece hoje? Não vai aparecer hoje. não, não Porque vai ele aparecer era para hoje. ontem. Exatamente. Mas e aí como você encontra aquilo? Eu tenho ele tem um conceito que é tarefas. Apesar de tudo ser uma tarefa, tu podes definir mesmo como bullet point tarefa que aparece mesmo uma checkbox. Ok, E quando é mesmo uma tarefa, eu meto essa checkbox. ok, E eu depois posso filtrar por incompletos. E ok. também vou encontrar todas as checkboxes que não foram completadas. E aí permite-me encontrar. E eu utilizo isto mais como o conceito de bullet journal, até mesmo o conceito Entendi. de Bujo mesmo, que eles até têm um artigo a explicar como utilizar, muitas vezes só para escrever o que é que aconteceu no dia, eh, porque o Evernote, como sempre te disse, o Daily Journal não funciona lá, ou o Daily Note Muito. não funciona muito bem, e o Evernote eu não, e o Obsidian eu não utilizo como para este tipo de Ok. coisas. O Obsidian, como é a minha aplicação mais para as notas, pensamentos, coisas mais Aham.
mais específicas, não utilizo. E esta é uma, é uma aplicação que, como é assim, em termos de estrutura, digamos assim, te permite muito rapidamente escrever sem pensares que hum, aquilo vai Que ser vem à uma nota cabeça. que está bem organizada ou que tem informação, porque depois para encontrar vai ser muito fácil porque aquilo está numa hierarquização, digamos assim. Se Tá eu bem. quiser ir ver os meus dias, porque eu posso procurar, por exemplo, a última semana e vai-me aparecer todos os bullet points da última semana e eu posso expandi-los e ver o que é que tem lá nessa última semana. Tá. Eu tenho agora uma pergunta, como porque para mim ter 2 apps, porque como você usa o Evernote e o Obsidian, você Uhum. agora tem um terceiro, 2 para mim já é um pouco confuso, porque eu Uhum. eu tenho que definir o que cada um faz. Sim. E se você tem a liberdade de criar tantas ideias soltas, eh, no workflow, como é que você está organizando mentalmente o que é para cada um? Ou você está exportando coisas de lá depois para o Obsidian, no Evernote? Como é essa Uhum. organização do Ivo mental Sim. com esse novo app entrando Sim. na sua na caixa de ferramentas? Digamos que é, até estas próprias ferramentas têm uma hierarquização quase, não é? Mas digamos que o workflow passou a ser quase aquela aplicação de entrada. A primeira coisa, se eu preciso de apontar qualquer coisa rápido, vai ser no workflow. ah, Vai para lá, encontro um link, alguma coisa que eu quero depois ver, vai para lá e é a aplicação onde eu descarrego coisas sem preocupação. Quando já é uma coisa que, por exemplo, imagina que eu vou ter uma reunião e já vai ser uma coisa mais específica que eu sei que aquilo vai ser informação que eu vou precisar. No caso da reunião, o workflow também daria para fazer. Uhum. Ah, mas se é uma reunião e há alguma coisa que eu vou querer guardar informação porque é específica, o Evernote com o conceito De de meeting calendário. note, calendário, permite-me criar uma nota e vai ser uma. Eu gosto de pensar no Evernote como um arquivo realmente de alguma coisa que eu vou guardar porque pode vir a ser útil no meu trabalho ou no futuro para relembrar alguma coisa. Ou seja, por exemplo, se eu preciso de guardar uma imagem, um PDF, não vou guardar no workflow porque nem faz muito sentido em termos de conceito, apesar de ele permitir guardar imagens. eh, mas, por exemplo, PDF já nem permite. Permite, mas depois Uhum. fica um link, tens que fazer o download novamente, não consegues ver inline como no Evernote. Ou Uhum. seja, o Evernote passa a ser um arquivo. E lá está, e o Obsidian, como disse, o Obsidian é o Zettelkasten, é o meu Zettelkasten, é mesmo só para ideias, ligar ideias, Tá. ge- E até o momento escrever. não aconteceu de algo que você criou no workflow e ter que ir para o Obsidian, por exemplo? Ou eh, acabar indo para o Obsidian? sim, E sim, já como foi aconteceu. isso? Imagina que eu começo, acho que comecei a escrever, tive uma ideia, ok? E guardei lá. E essa ideia depois gerou uma ideia mais precisava de estruturá-la, ou seja, depois então aí aquilo estava lá e como draft, digamos assim, Aham. eh, e quando quis aprofundar, eh, ou melhor, guardar essa ideia, guardo no Obsidian, porque o Obsidian é a minha gaveta de ideias já estruturadas, digamos Ok. assim. Então, ou textos já estruturados, ou textos já pensados. E o que estava no workflow e ficou? Você apenas fez uma cópia. Sim, 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 Aquela ideia fica. inicial ficou Sim, lá. sim, sim. É quase como o workflow é quase como aquele caderno que anda-se atrás de nós e que Aham. apontamos coisas, depois ficam lá, mas depois não é onde nós vamos, Ok. digamos assim, utilizar, ao futuro. Eu Eh, entendo esse conceito e eu criei no Obsidian uma nota que eu chamei de random thoughts, né, uhum, pensamentos aleatórios. E é simplesmente esse o nome da nota, e lá as coisas estão eu não tenho nada indentado, uhum, é uma lista infinita. Tudo que eu qualquer assunto, qualquer coisa vale. Às vezes você me dá uma sugestão de um plugin, alguma coisa, e eu simplesmente vou lá na última linha e adiciono isso.
estava ficando um pouco não gerenciável, porque essa lista estava ficando meio gigantesca. Então eu resolvi agora apagar aquilo que eu já daquilo que eu já tratei, aquilo que eu já fiz. Mas não senti necessidade de criar os bullet points. Mas esse espaço, que é como aquele caderninho, de rascunho mesmo, né, Uhum, é como pegar um post-it ou alguma coisa e simplesmente anotar, eu acho interessante, porque surgem essas ideias aleatórias e essas coisas aleatórias e é importante ter. Eu tendo a colocar no local de direito, onde ela é porque eu tenho uma na minha cabeça, sejam as pastas no Obsidian, sejam os cadernos no Evernote, eles são muito bem organizados. Eles têm eu tenho uma é muito fácil pra mim, porque eu fiz tudo com muita intenção, muito cuidado, então é muito fácil pra uhum, mim saber aonde a coisa vai. Porém, por exemplo, quando você me dá uma sugestão de um plugin, eu poderia colocar, no caderno ou na pasta de vídeos, de possíveis ideias para vídeos, mas eu nem sei se isso vai ser uma possível ideia para um vídeo, então foi eu coloco lá nessa lista. Tem funcionado bem, só que ela estava crescendo muito e eu resolvi uhum, apagar. O que tá me incomodando não me incomodando, mas o que tá me deixando, assim, eh, um pouco ansioso com a sua ideia é isso de você é porque você gosta desse planejamento, né, de organizar as coisas para o futuro. Isso para mim é um pouco complexo. É assim, colocar a data e chegar naquele dia e fazer o filtro e olhar o que tá naquele filtro. Fica parecendo muito excessivamente programado, excessivamente organizado uhum. adiantadamente. O que eu acho que Sim. pra mim sempre falha, porque sempre há tantas coisas que acontecem, eh, inesperadas, que esses planejamentos acabam falhando, e não que nós vamos deixar de fazer aquilo, mas como você está organizando isso de uma forma muito bem estruturada, sempre o que me angustia, o que me deixa aflito é isso. Como você lida com o inesperado, com essas ideias, chegando e tanta organização adiantada, né, tanta Uhum. pré-organização do seu trabalho. Sim. E em primeiro lugar, eu não projeto tanto assim os dias. Aliás, Aham, uma das coisas que e eu utilizo e eventualmente podemos falar, utilizo uma aplicação de tarefas para coisas mais específicas que tenho que fazer e raramente coloco datas. ok, Gosto mais de pensar o que tenho que fazer, por exemplo, esta semana. ok, Ah, mas eu não coloco, raramente coloco mesmo no dia o que eu tenho que fazer. Eu gosto é de pensar o dia como, ou seja, eu vou lá e começo a escrever este dia, às vezes, o que é que aconteceu, mais como mais um registro para guardar, como com uma coisa que me aconteceu. É mesmo o conceito de bullet journal, ok, que é, ou seja, eu tenho um sítio onde tenho coisas, às vezes que quero fazer, estão genéricas, não estão e isto é, por exemplo, uma das coisas que eu gosto do workflow e dos bullet points, é que eu posso muito rapidamente fazendo barra M, mover esse bullet point para outro sítio. Ou ok. Para seja, outro bullet point. para outro bullet point que está em qualquer lado. Ok. Ok? E ele vai pesquisar, ou seja, eu vou encontrar faço a pesquisa, ou seja, faço barra M, move, não é? E depois pesquiso o bullet point e pode ser, por exemplo, today, e movo Uhum. rapidamente para hoje, Ok, ok, ok? Ou interessante, seja, interessante. e eu hoje estou a ver o meu dia e consigo mover rapidamente as coisas de um sítio para o outro, mas só aquele bocadinho, ou seja, não tenho que Interessante. andar a Então, por selecionar. exemplo, você pode fazer uma busca por tarefas não concluídas, por bullet points não concluídos e mover todos eles para today. E exatamente. E posso mover muito rapidamente tudo Ok, para interessante, today. interessante. Se eu achar, ou então, por exemplo, o conceito de bullet journal é tu podes mover para trás, que é para o future log. O future log é tudo aquilo que tu tens de fazer no futuro, mas ainda não, Uhum, não puseste numa data específica. Posso uhum. mandar tudo para trás, mas não fiz. eh, n- não interessa. Normalmente não são coisas muito importantes que eu meto lá, porque se for uma coisa que eu não, tenho, não posso mesmo esquecer de fazer, é que eu estava a dizer, A eu tenho tarefa. tarefa e aí está, provavelmente até com uma data, ou está Ok, com para esta semana e está com o vermelho que é um P1, digamos assim, que no tudo isso. ok.
São coisas que eu não, ou até no calendário, se for uma coisa que tenha uma data específica e um Uhum. tempo, está no calendário É, para não me eu tento esquecer. usar o calendário, eu Sim, prefiro sim, o sim. calendário. Eu gosto muito do sistema de tarefas do Evernote, porque ele funciona bem com calendário, e eu posso colocar datas e ele vai Uhum, ficando o widget vai mostrando as tarefas, as que tem data uhum, no início. Mas eu enxergo aquilo muito mais como um calendário do que uma lista de uhum, tarefas. Só que agora eu queria saber uma coisa, você tem muitos apps na sua vida. Eu fiquei curioso com uma coisa, assim, no mundo real, acordou hoje. uhum. Aí você vai lá e abre o app de tarefas, abre o Word. Como é isso que acontece, assim, na prática, no seu dia hoje? Hoje você acordou e o que foi feito? Como você abre os apps? Assim, olha, normalmente o de tarefas está sempre aberto. Ok. O Tarefas com qual é? Pra é o quem não to Todoist. Todoist, ok. Hum. Tá Já sempre aberto. experimentei vários, mas volto sempre a este, também Ok, bastante antigo e e sei que funciona. Pronto, esse normalmente está sempre aberto. ok. Hum, Depois, o Workflowy, eu agora tenho, eu vou ao browser e ele está numa tab. Aliás, eu até uso o Arc, o meu browser, e o Arc permite fazer split de tabs na mesma janela, ou seja, tu Uhum, vês lado a lado. Eu até tenho o Workflow e lado a lado porque assim permite-me ter, por exemplo, um endpoint, a meu inbox aqui, e do outro lado tenho outra coisa, por exemplo. E ele está lá e é para quando preciso escrever alguma coisa rápido, eh, estou lá, que vou ok, lá. Depois, se eu preciso de, lá está, se eu vou ter uma reunião, alguma coisa, aí abro o Evernote, porque no Evernote é mais, lá está, ou vou criar uma ok. coisa, vai ficar guardada, ou se eu preciso registar alguma coisa, vou a uma consulta do meu filho e tenho no calendário, já sei que também vai ser lá. Eh, Uhum. Muitas vezes no Evernote está mesmo associado a uma data, é alguma coisa, um evento que acontece, alguma coisa que acontece e eu quero guardar aquela informação. Ou às vezes compro Então um vai ser produto algo. e quero, é mais um arquivo, Ok, digamos assim. entendi. Então o Evernote passa a ser esse espaço onde você vai consultar ou guardar alguma coisa, ele não fica aberto. Uhum. Ele Não, raramente está aberto. ele não serve como gestão, Não. ele é só e o Obsidian? O Obsidian ainda está em construção, mas eu tenho vindo a montá-lo mesmo como o conceito de Zettelkasten, ou sim, é de Zettelkasten porque é o sítio onde eu basicamente guardo as tais ideias e depois quando quero construir um alguma coisa, não é? Ou seja, na altura tive o blog, escrevia no Obsidian, agora é que estou a começar a pensar na minha newsletter, hum, e a começar a estruturar, vou escrever no Obsidian, ou seja, é para coisas mais pensadas e para coisas que basicamente não têm, é para um output, digamos assim, em texto, Tá, digamos assim. E também utilizo muitas vezes para estudo, ou seja, se eu fizer um curso, hum, e lá está, como pode estar associado aqui, como não está associado a uma data, ou seja, não é propriamente, se for imagina que eu vejo uma masterclass ou alguma coisa, ok, eventualmente isso eu até guardo no Evernote, porque fica lá registado. Mas depois se for uma coisa mais estruturada, como um curso, onde eu quero ter notas e que elas depois podem-me gerar algumas ideias, então aí guardo no Obsidian, porque aí é que me ok. permite eh, gerar notas que são ideias, digamos assim. Então o Obsidian seja um texto, seja um estudo, seja o que for, é algo mais trabalhado. Você trabalhou naquela informação. Exatamente, sim. É Ok, mais, está mais associado a conhecimento, digamos assim, ok. e Então uma coisa pode nascer lá no Workflowy, aquilo depois pode ser levado para o Obsidian, porque evoluiu, ou ele se tornou um artigo, um post, ou se tornou ou é alguma coisa que você pesquisou, e aí você uhum, criou algo ali. E não há nada que você falou de coisas do seu filho, você falou, coisas com data que estão no Evernote, mas não há nada, por exemplo, o material de uma reunião não pode acabar virando algo no Obsidian, aquilo algo que evolua, ou isso é totalmente separado, não tem nunca aconteceu de algo que está no Evernote
precisar ir para o Obsidian de forma mais elaborada. Já, por exemplo, o que como eu disse, tive imagina uma aula, uma aula de um curso ou de uma masterclass, e aquilo eu vi que eu registrei tudo no Evernote, porque lá está, era uma data, era um Uhum, evento, estou ok. a assistir e guardo ali. E depois vejo que aquilo tem potencial para ser, algo mais pensado, ou que aquilo tem ali informação que eu quero guardar como conhecimento, Hum, então vai para o Obsidian, porque ok, o Obsidian lá está, é o conceito de Zettelkasten, é isso, é tipo, é o sítio onde eu guardo, ideias, está mais associado mesmo a conhecimento, aprendizagem, não ok. propriamente a trabalho ou coisas, Então, na de prática, o que arquivo. você mantém provavelmente aberto aí, com que você não conseguiria ficar sem, é o calendário e o Todoist, que são as coisas que vão te guiar no dia. O resto Sim, vai ser sim. conteúdo que você vai estar alimentando, sejam ideias, seja algo que você está Uhum. produzindo, seja alguma anotação de uma reunião, Exatamente, sim, sim. mas A eles base são os a que base é capturam. essas 2 essas Ok. é o que nunca mudam, que é tarefas e Ok. Tá, agora você não respondeu a pergunta, eu vou perguntar de novo. Por que, depois de tanto tempo, você qual foi a razão específica de voltar ao workflow, mas especificamente o app, e não uhum. a forma como ele funciona, o app, Ah, ok, por que sim. ele? Porque existem outros que são similares, né, então, por que Sim. ele? Na verdade, não existe assim muitos com bullet points, Ok. como de um outliner como o Workflowy. Eu como é que falámos no primeiro episo o NeoReflect estava a tentar usar algo, semelhante a isto, mas o Reflect não é um outliner. E depois tentei o Logseek, e o Logseek lá está, tipo, a aplicação mobile não funciona muito bem, e aquilo não estava, era demasiado complexo. E o workflow, como eu disse, é bastante simples e permite fazer bastantes coisas que para mim era o importante, que era, identar coisas, ou seja, ter uma hierarquia. Tem o conceito de backlinks também, que é excelente, ou seja, funciona até como no Obsidian, se fizeres uh, uh, parentes reto, e Ah, ok. podes criar uma nova node, neste caso, uma nova nota, mas é uma nova node, e dizer onde é que queres que ele vá, e depois fica backlinked, ou seja, Ok. fica com um backlink associado. E depois ele tem um conceito que também o Logseek tinha, ou seja, eu só não fiquei no Logseek por não ser tão simples como o Workflow. E o Workflow é mais simples, e permite usar de uma maneira sem ter que pensar muito em estrutura Tá. Então, na verdade, porque você estava procurando um app assim? sim, um outliner, sim. Andava à Ok, procura nos últimos tempos de um outliner. ok. Hum, existia um, mas que é o Bike, que é assim muito pouco conhecido, que é nativo para Mac, muito rápido, local, é provavelmente a aplicação das mais rápidas que podes usar, só que esse não dava para mobile, e para mim é importante ter no Tá bom, vai. telemóvel também. Uhum. Então este foi uma opção básica. Ele também tem um marketing interessante, apesar de eles não divulgar muito, nem sei se é verdade, que é um dos CEOs do Twitter, eh, Ok. anunciou já há uns anos que usava esta aplicação no dia a dia dele. Ah, E eles ainda têm lá essa informação, não sei se ainda é verdade, se ele ainda o ok. utiliza, mas eles ainda têm lá esse conceito. E depois, uma coisa muito interessante, e eu sei que tu também gostas e eu gosto muito, é o Kanban. E isto eu ainda Aham, não falei, mas o workflow e tem um conceito que é, tu podes, imagina que tens um bullet point pai aham. e depois tens os filhos e podes dizer que os filhos são um quadro Kanban. Ok, Então aquilo vai aparecer em forma de Kanban no ok, mobile e então tu podes criar, um Kanban, basicamente, em que, imagina, tu podes ter a dizer Kanban e depois tens os filhos, que é backlog, WIP, ok. completed. Tá, o quadro é o bullet point mãe. Sim. O Depois os quadro filhos são são as colunas. ok. E o que E tiver depois dentro, de os cada coluna subfilhos, vão ser um card. uau! E aí, E isso é provavelmente, você espetacular. pode converter qualquer bullet point num quadro. E exatamente, podes convertê-lo num quadro. Ok, isso é muito interessante mesmo, porque aí você E tem
Mas ele é convertido ou é visualizado? Não, ele é visualizado, porque ele na base vai ser sempre um Sempre bullet o bullet point point. e tu podes entrar nele, sempre. Ou seja, tu podes entrar na coluna, podes entrar no card e depois Ok. o card pode ser infinitamente algo. É incrível como são tantas ideias, tantos apps, mas é incrível como não tem nenhum que que consiga colocar todas as coisas que as pessoas gostariam que existissem. Deixa eu entender aqui agora então, o que é ruim nele? Porque você disse que tem uma Uhum. dificuldade de imagens, vamos supor, tá claro pra mim o que você quer fazer com ele, mas vamos supor, Ainda há mais uma coisa positiva, diga antes lá. então de dizer o negativo, que é muito interessante, que é isto o Logseek também permite, o Run Research também permite, que é fazer, eles chamam de mirror, ou seja, espelho. Aham, Ele permite que tu seleciones um bullet point que está num sítio e vás a outro sítio e faças espelho. E se tu alteras num sítio, altera no vai alterar outro. no outro. Incrível, E, isso é incrível, isso é e incrível mesmo. assim, porque permite teres em dois sítios. Imagina que tens um sítio onde tens os teus Claro, projetos, não é? que Mas depois interessante. tá, escreves em qualquer. Tu podes fazer mirror e depois está no outro lado. E ele existe nos dois sítios. É porque isso acontece muitas vezes, tem vezes que você não quer ligar, você quer simplesmente usar que é mais ou menos, não é um mirror, mas aquela ideia do Obsidian de você arrastar para dentro da nota uma outra nota, é Uhum. mais ou menos isso, né, não é Exato. exatamente, mas o que você mexe na nota mãe vai ser alterado na nota filha e dá para ir para a nota mãe clicando lá Isso. no link e pular para a nota mãe. Mas o mirror é mais interessante. Acho que o Notion tem isso também, se eu não me engano, é possível colocar uma Acho que coisa sim. dentro da Uhum. outra Sim, sim, sim. mexer na outra. E tu depois Interessante. podes escolher ver onde é que, por exemplo, aquele, bullet point está a ser mirror e o qual é o original. Ok. Ou seja, nunca vais perder a informação de onde é que ele Ok, nasceu. ok, interessante. Então é quase uma cópia viva, né, Uhum, quase uma cópia viva em vez de um mirror. Ok, interessante. Agora, o que eu ia dizendo é, uhum, a sua utilização é muito clara, para mim eu entendi, uhum, mas vamos supor que alguém, ou você, ou eu, alguém, queira usar apenas esse app para tudo. uhum, Imagine as outras coisas que você faz com os outros apps. O que seria os pontos negativos? Você disse das imagens, você disse o que seria ruim se eu quisesse usar apenas ele? O que uhum, seria uma forma de lidar com as nossas informações? uhum. Olha, as imagens, apesar de ter falado, funcionam bastante bem, as imagens. Ou seja, Uhum. é possível tirar uma fotografia e adicionar. Até podes ter um quadro Kanban e vês mesmo a fotografia no Ah, quadro Kanban, fica interessante. muito boa. E pode ser, por exemplo, imagina um livro, e tu podes ter um bullet point que é uma imagem, não é? Com o título, e é uma imagem, e tu podes pôr num quadro Kanban a andar, assim, imagina, estás a ler Muito uma lista de livros. interessante. Ou seja, em termos de imagem, funcionam bem. Uma das coisas que eu acho que não funciona muito bem, e vejo que há muita gente a pedir isso, mas ainda não fizeram, e eles estão constantemente a atualizar a aplicação, não fazem muito barulho nas redes sociais. Uhum. Aliás, acho que até um dos fundadores deixou de estar ativo no X. Ahm, Eles não fazem muito barulho, mas estão constantemente a atualizar a aplicação e a adicionar coisas muito interessantes pequeninas, mas isto tem vindo a ser um pedido deles não adicionarem ainda, que é o PDF inline. Ok. Ou seja, quando tu adicionas um PDF, e nisto eu acho que para quem usa muitos PDFs, passa a ser pobre esta aplicação, e até hum, acho que não faz sentido usar, É, não vai que funcionar é bem. É. porque tu adicionas o PDF lá e ele faz o upload, mas depois não consegues vê-lo, tens que Ok. voltar a fazer download para o ver. Uma alternativa, que é uma sugestão que muitas pessoas nos fóruns dão, é utilizares um, um, um gestor, por exemplo, Dropbox ou E Drive, colocar o link lá. e colocar o link, e aí passas a poder ver, mas não vai estar integrado dentro da Sim, aplicação. é. Ou seja, isso é logo um ponto. Hum, outra coisa que não tem um conceito de calendário, ou seja, não tem ligação ao calendário, não dá para criar Ok, um evento através do calendário, ele não tem acesso ao nosso calendário. Apesar que, tem a lá data. está, há possibilidades de fazer através que ele tem integração com o Zapier,
Ok. E era possível tu fazeres isso através do Zapier, ou seja, ligando ao calendário do Google e poderias Ok. criar um node sempre que há um evento que É, vais ter na eu tua. não gosto disso. As pessoas sugeriam isso no Evernote antes do Evernote ter o calendário. O que eu não gosto nisso é porque não é uma via de 2 mãos e é uma vez, Uhum, né. A partir do momento que você exato. criou aquele evento, ele cria o gatilho cria o evento, mas qualquer mudança ou mesmo se você excluir aquela entrada, vai continuar. É é uma opção, mas eu nem usava isso no Evernote na época que as pessoas diziam: "Ah, faz um é fácil, Hum, faz um Zap". Não, não é fácil, é ruim. Compromissos sim, mudam, as coisas mudam. Ok, 2 coisas, eu acho 2 sim. coisas importantes. Apesar de Uhum, que se a pessoa realmente quisesse usar, ela poderia usar as datas, e aí ela poderia usar o today, e aí ela veria os compromissos que ela tem, se ela aí teria que abrir mão do calendário, né, ou fazer em uhum, paralelo, ter as 2 coisas, pra poder controlar as datas. uhum. Tem mais alguma coisa que você acha que ele não Sim. funciona bem? Quem gosta de visualizar uma nota e ter um fecheiro ou ter uma nota a essa unidade, vai ser confuso mentalmente, Entendi, entendi. ok? Porque não vai existir esse conceito. Apesar de poderes entrar e visualizar como uma nota, que eu utilizo muitas vezes assim, é preciso ter inicialmente perceber que continua a ser um bullet point que está dentro de uma hierarquização e depois ele pode ser movido para onde quiseres, mas existe esta ideia de aquilo vai estar num sítio que tem de ter sempre um pai, tem de ter sempre uma Uhum. E eu tô hierarquização. imaginando que a o encontrar dessa informação é muito baseado na busca, né? É muito, sim, ou busca ou então tens os favoritos que Ok, permite, facilmente encontrar o que quiseres. E o favorito pode ser uma busca ou pode ser apenas um node, ok. ok? Pode Mas ser não há uma apenas uma ordem. lista de bullet points como há uma lista de notas no Evernote, por exemplo? Não há uma Não, lista, ok. não, porque a lista É já a é a própria aplicação. Tu já tens essa lista. O que permite é entrar dentro ok. De de uma uma. certa forma, é um conceito muito interessante. Eu acho que eu não teria condição de acho que eu ia Sim, ficar enlouquecido, mas de uma certa forma, é é uma timeline gigante, tudo tá ali, sim. todas as coisas estão ali, o interessante, ok. Sim. Para quem consegue gosta de mind maps, mas não Uhum, quer só eu vejo muito o mind map como uma coisa que eu quero usar uma vez, quero criar uma vez, quero criar um mind uhum, map para tirá-lo e visualizar ok, mentalmente. Para quem gosta desse conceito, mas quer usar texto e usar no dia a dia, isso iria funcionar bem. Mas para quem lá está, prefere uma nota branca para escrever alguma coisa, já não eh, pode ser uma aplicação um bocado estranha, é, porque não vai ter o conceito de entrar e criar uma nota, vai ter que criar é, um 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 ponto. um ponto, É, digamos assim. eu gosto dessa ideia, porque a forma como eu tiro notas é por exemplo, nós estamos aqui conversando, e Uhum, várias coisas que nós falamos não tá ordenado, as coisas não estão ordenadas. Ideias surgem que estão relacionadas a coisas que nós falamos no começo. E então elas estão e mesmo que uma pessoa se prepare super bem para uma apresentação, vai acontecer isso, ela vai mencionar coisas ao longo da apresentação que estão ligadas ao passado, a coisas que ela já falou. Então algo que sempre me incomodou, na forma de anotação em papel, é que é muito difícil inserir informação no passado. Então eu tô lá fazendo um bullet point, anotando coisas, e de repente você menciona alguma coisa sobre um tópico que você abordou no começo. É impossível, no papel não há como inserir uhum, aquela você pode fazer uma seta e tal. Eh, então o mind map, ele pra mim ele funcionava bem por isso, porque de uma certa forma eu posso puxar ali uma seta e ligar aquela informação, mas ainda assim não é se tiver dentro de um item, ainda assim não vai funcionar, porque eu não tenho como abrir aquele item. Então, a forma como eu faço as minhas anotações é assim, é um bullet point, uma lista que tem subitens. Então eu anoto, assim, porque eu posso inserir, coisas do passado, e depois eu elaboro aquilo. Então eu acho que funcionaria para mim por conta disso, mas a ideia de que há apenas uma lista infinita, isso isso me deixa um pouco, ansioso.
Porque passa a ser este o conceito, é quase como se entrasses no Evernote e tinhas um caderno. Ou uma E nota, na ou verdade. uma nota, e todas as tuas notas nasciam a partir dessa nota, É, digamos assim. é porque até quem tem poucas estruturas no Evernote vai ter 2 ou 3 cadernos, um ou 2 cadernos e um montão de notas e um montão de coisa. Uhum. É, A vantagem é que depois podes mudar muito sim, rapidamente, porque são é muito bullet points e interessante. podes reestruturar tudo de outra forma muito facilmente, muito rapidamente. E não ficas preso de isto está dentro desta nota, se calhar era bom era ficar fora e tens de ir à nota e tirar o conteúdo, criar outra nota. Não, Sim, é arrastas para cima ou metes como irmão, digamos assim, aham. e já está. É muito Já está. interessante. Outra coisa que me incomoda, que tá no momento que me incomoda, inclusive, é essa coisa de ter mais de um app, né, então, Uhum, ter o Evernote e o Obsidian é difícil para mim, e eu tendo a querer colocar tudo, tanto a execução quanto o arquivo, quanto o guardar, quanto o executar dentro de um mesmo lugar, porque para mim é mais fácil reaproveitar ideias, reaproveitar coisas. uhum, Então isso para mim, isso que você faz, por exemplo, e nós já falamos sobre isso várias vezes, de ter vários, é muito difícil para mim. Eu tenho uma dificuldade imensa com isso. É uhum, eu tenho que ter regras muito claras de como as coisas são, organizadas, mas ainda assim ocorre de alguma coisa que estava num app fazer sentido dentro do outro app, e aí ou eu tenho que copiar, ou eu tendo a mover todo aquela parte do trabalho de um app para o outro. uhum, Passar a fazer no outro app quando isso acontece. Por exemplo, aquele caderno, o eletrônico, o Supernote, que eu tenho usado muito, gosto muito, eu decidi que ali é só para desenho, só para sketches. E quando eu falo desenho não é ideias, né, quando eu preciso desenhar uma ideia ou uma capa para um vídeo ou alguma coisa e tal, porque aquilo estava virando um caos. Eu começava a fazer algo ali, e aí eu não tinha como ter essa informação ou no Obsidian ou no uhum, Evernote. Então para mim isso é muito difícil. Eu tenho que ter muito bem estabelecido o que cada a app faz para conseguir fazer algo assim como uhum. você faz. Eu realmente é muito difícil para mim. É muita ansiedade. Mas eu posso aqui partilhar até uma coisa que é, eu enquanto no meu trabalho como engenheiro de software, como eu estou a trabalhar para uma empresa, hum, e há questões de confidencialidade e de privacidade, eu utilizo apenas uma aplicação Ok, também. Nesse caso, utilizo o Obsidian para tudo. ok, Porque, entendi. porque, e o Obsidian eu só uso o Obsidian nesse caso. Porque é lá que eu guardo depois tudo, reuniões, guardo, por exemplo, às vezes informação que preciso, E aí você tem pessoas, um ou cofre seja, separado para aquilo. exatamente, só para aquilo. E aí já passa a ser, Então, na verdade, é quase um outro app. é quase outro app, sim, mas neste caso é bastante simples, já tenho familiarização Sim. com o Obsidian, não tive que Hã. aprender. Sim, Ou seja, claro. quando eu comecei já sabia usar o Obsidian, Aham. por isso tornou-se tornou-se muito fácil. Tento usar de uma forma bastante simples também para não criar muita entropia, mas nesse caso, nesse contexto específico, também sinto que favorece muito mais o meu trabalho não andar com várias apps, porque Entendi. cria mais confusão no meu dia a dia. E também porque, ou seja, fora desse contexto e tudo o resto que eu faço, para mim faz sentido ter coisas diferentes, hum, porque não tenho esta questão da privacidade ou do ter da informação, da minha informação, ter tantos problemas com isso. Então é aí que posso usar coisas diferentes que se adaptem a cada coisa que eu acho que é, ou seja, cada E ferramenta que acho que se adapta melhor satisfaz àquilo que eu faço. a sua ânsia por experimentar novos apps. Exatamente, exatamente, exatamente. Eventualmente um dia seria interessante conseguir fazer tudo num, É. mas neste caso acho que eu sempre gostei do conceito do outliner e dentro do Obsidian tentei usar, mas acho que nunca não funciona bem porque aquilo é uma É nota, uma nota. É uma nota. não é outliner. O Obsidian permite fazer espelho também e Uhum. editar, mas não é a mesma coisa. O que eu Não acho é o objetivo dele. o que eu acho que eu tenho gostado mesmo do Obsidian é ser local, é ter Uhum, ter as minhas coisas, o que é um problema para muita gente, porque você tem que lidar com tudo aquilo, cuidar de tudo aquilo, mas
é o que eu acho que eu tenho gostado mais do Obsidian, é isso. Independente de função, recursos, é o fato de eu eu tenho as notas, elas são minhas, elas estão comigo. Acho que isso é muito interessante. Uhum. Ok, falamos muito, tem muito sobre um app que eu nunca ouvi falar. Sim, Eu acho que eu quando eu entrei aqui, quando você falava, eu acho que eu lembro dele, mas não sei, eu devo ter sim. olhado, alguém deve ter sugerido alguma coisa, mas eu nunca me aprofundei, nem passei a um próximo patamar de testes, assim, porque quando eu vi que era algo assim, eu já percebi: "Não, isso não isso não é para mim". Eu não referi aqui, mas também depois tem assim coisas assim que são, que foram adicionadas e às vezes pode se tornar estranho, que é, por exemplo, um bullet point pode ter uma descrição para dar contexto, pode ser um texto Ah, infinito, e aí já é um texto normal, e é a descrição do bullet point, ou que seja, vai loucura. aparecer por baixo e esse contexto. Ele tem assim umas coisas assim meias Interessante. engraçadas, mas aparentemente aquilo eu ainda não estou a usar assim há muito tempo, mas o suficiente para perceber que tem uma comunidade que não é muito grande, Uhum. mas que parece ser pessoas que utilizam a app a sério no seu dia a dia e não só para divulgar que usam a app. Como isto é uma crítica, não sei, não é crítica, mas, do Notion, que vê-se muita gente realmente a divulgar o Notion, mas fica-se na dúvida se realmente Se utilizam depois usam assim é. tanto no seu dia a dia. Mas nota-se que estas pessoas não falam, não há muito barulho nas redes sociais, mas utilizam no seu dia a dia e parece ser muito útil no seu trabalho. Um, e acho que é pela simplicidade da própria Aham. app. Uh, e por estar muito associada à forma como muita gente pensa. Eu não vou dizer que toda a gente pensa desta forma ou Sim. consegue pensar, mas é muito fácil para quem gosta de criar alguma estrutura e também não ter tanta preocupação onde ter que colocar as coisas, porque sabe que depois pode mover muito, sem preocupação. uh, é, é um sítio espetacular para, para brincar, mas fazer também trabalho a sério. É, eles dizem É, aqui no site que mais de 3 milhões de pessoas have already discovered workflow. Não sei o que significa isso, pode ser que já experimentaram isso pois, aí. É uma pois, frase um pouco assim sim, dúbia, mas eu vejo aqui que tem web, Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Realmente, é totalmente sim. coberto, né, todas as opções. E você usou web Mac e viu que era tudo igual, iOS é bem similar, as versões são bem similares? As o São todas iguais. Mobile tem algumas, mais algumas pouco, limitações, mas não muitas. Ah, o que eu gosto, ou seja, é muito parecido em termos de estar a utilizar no telemóvel, utilizar na web, Mac. Utilizo mais. Tenho a versão Mac, mas eu não vejo grande Ok, vantagem. E lá está, a versão web permite até fazer, no caso como uso o Arc, fazer o split. Existem algumas extensões, como Web Clippers ou extensões ok. que podes usar no browser, que depois se usares a aplicação não consegues usar. Mas são extensões que pessoas criaram, ou seja, os próprios utilizadores Ah. desenvolveram, não são mesmo da empresa. Talvez se você usasse mais profundamente, não só para ideias, para quem for usar mais profundamente, talvez seja interessante ter o app no computador para poder, se tivesse a internet, ter Uhum. acesso mas no seu caso, como são só ideias, acho que não há necessidade de ter realmente S- o app instalado. não, sim, exatamente. É mesmo digamos que é o meu caderno de bolso. ah, e se eu o perder, não há problema, Entendi, porque lá não vai estar a informação entendi. que vai pôr em causa alguma coisa no meu dia a dia. É Hum, mais um sítio onde eu guardo. Eu, se quiser ir ver o que fiz a semana passada, tenho um log, fui escrevendo. Há dias que não escrevo. Também não tenho esta preocupação de garantir que tudo está lá, uhum. porque lá está, é mais, às vezes a minha intenção é mais um exercício de reflexão e usar isto quase como passar o que está na minha cabeça rapidamente para um sítio
materializado. Ou seja, Interessante. É, eu escrevo, é uma forma de eu também organizar os meus pensamentos, refletir sobre o meu dia, mais sobre assim, ou guardar coisas que eu quero ver depois, mas não são assim tão importantes. entendi. Mesmo que me esqueça, não há problema, está ali. Um dia vou lá e está lá. Eh, é com esta despreocupação Legal. Gostei. que muitas vezes não é o caso quando meto coisas no Evernote, realmente são coisas que são importantes e que posso um dia precisar. Ou no Obsidian são coisas que estou a construir e que são mais pensadas. Tem este Separação. lado É. mais, Uhum. mais relaxado e é por isso que posso experimentar Sim, sem é. estar preocupado. É interessante, é Uhum. interessante. Gostei, gostei da surpresa de mudar de mudar foi uma surpresa pra mim também, porque eu não conhecia o app, não sabia nem sobre o que iríamos falar, mas acho que funcionou bem. Então eu não vou Bastante. escolher nenhum app para o próximo, o que vier, virá. Exatamente. Acho que é melhor desta vez. Ok. Obrigado, obrigado mais uma vez. Gostei mais uma vez da conversa. Obrigado. Então, até logo.